Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou esperar o pessoal entrar aqui. Hoje nós vamos fazer uma live sobre o Legis de Código Penal. Para quem não sabe, o Legis é o programa do Ouse Saber de leitura da legislação destacada. É um programa muito bacana. Eu sei que vocês já conhecem outros produtos de lei comentada, mas o Legis realmente tem o diferencial de ser direcionado aos concursos mais difíceis. Então, essa semana o Felipe pediu para a gente fazer várias lives é, sobre os LEDs, os diversos LEDs, e eu vou comentar junto com a Carol Pinheiro sobre o LEDs de direito penal. E aí eu vou só aguardar a Carol entrar aqui na nossa live. Carol, quando tu entrar, tu pode solicitar a participação. E aí eu vou conversar com a Carol Pinheiro sobre dicas de leitura do Código Penal. Ah, legal, Daniel, bacana. Que bom que você gosta. Realmente foi preparado com muito carinho. Eu fiz a parte geral do Código Penal e a Carol fez a parte especial, também no Código Penal. E aí hoje nós vamos comentar sobre o Legis de Direito Penal, mas também, principalmente, sobre dicas de leitura da legislação seca na área criminal, tá? Sobre o MP Ceará, né, que o colega perguntou aí, não temos nenhuma notícia, eu não sei de nenhuma notícia, mas aqui no Ceará a situação do Covid está bem controlada, assim, então eu acredito que em breve deveremos ter novidades. Aí a Carol acabou de entrar, eu vou tentar convidá-la aqui para participar da live com a gente. Carol, envia. Pronto, enviou. Agora eu vou aceitar. Esperando aparecer aqui. Olá, tudo bom, Oi, tudo Carol? bom, Rodrigo? E aí, gente? Essa é a professora Carolina. Ela é defensora pública do Maranhão, né? Atualmente lotada em que vara, Carol? Estou na comarca de Zedoca, no interior do estado. Ah, legal. E aí, a Carol, inclusive, foi aluna do OUSE, né? Por E muito hoje, tempo. muito nos honra, compondo a nossa equipe de professores. E a Carol escreveu junto comigo Legis de Direito Penal, e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, né, Carol? Exatamente. Se você quiser se apresentar e quiser contar um pouco também de como foi essa experiência de produzir o Legis, é, só assim de forma introdutória, antes que a gente passe a comentar realmente Então do, tá, do conteúdo, pode ficar à vamos lá. vontade. Tá bom. Meu nome é Caroline Pinheiro. Eu sou defensora pública no estado do Maranhão e professora do Ouse Saber. Sou ex-aluna do curso, na verdade. Em relação ao Rodrigo, já conheço há muitos anos. Nós nos conhecemos no colégio ainda. Foi, E nos verdade. encontramos novamente na faculdade, com um semestre de diferença. O Rodrigo terminou um pouquinho antes de mim. E ele foi um dos gigantes que me ajudou a chegar aqui. Devo muito ao Rodrigo, aprendi demais com ele. Muito Ah, que mesmo, legal. muito mesmo. Você sempre se destacou. De jeito nenhum. E o que realmente foi o maior motivador do Legis para mim? Eu comecei a perceber deficiências pessoais fazendo questões, seja questões propostas por cursinhos preparatórios, seja questões de provas anteriores. E eu percebi uma deficiência muito grande nos meus estudos em relação à legislação, porque costuma ser um estudo maçante e às vezes difícil no sentido de imaginar a hipótese pensada pelo legislador. Em se tratando de direito penal, é um pouco mais fácil a gente conseguir imaginar isso, mas ainda assim, o estudo da lei com comentários pontuais ajuda demais, porque torna mais fluido e também mais rico. Não sei se tu concorda comigo, Carol, mas em direito penal há muito uma tendência assim de se focar em teorias mirabolantes, né? Sim, com Naquela certeza. coisa, naquela nota de rodapé do autor X. Divergências. Só que quando a gente vai olhar a prova, mesmo de direito penal, sei lá, 70, 80% das questões são respondidas apenas com base na lei seca, né? Com Mas, base na lei. mas mesmo assim, muita gente ainda acaba negligenciando. E Sim. aí
não sei se tu tem essa mesma percepção, assim, muitas vezes a Sim. gente se preocupa com um conteúdo muito extenso, muito complexo, e para a prova objetiva, claro, o caminho é muito mais pelo básico, né? Não sei se tu Mas eu concorda. vou além, Rodrigo. Eu acho que, inclusive, em segunda fase e em prova oral, é muito importante o conhecimento da letra da lei. Não só para o início de questão, mas para robustecer os seus argumentos. Eu tive experiências em provas orais que os examinadores queriam exatamente a literalidade legal. E quanto mais eu tentava falar sobre o Instituto propriamente, com conceitos doutrinários, divergências jurisprudenciais, eles direcionavam minha resposta. Candidata, eu quero o que diz a lei. Eu quero o que diz a lei. Eu sei que é muito difícil, quando a gente está começando a estudar, entender a importância de algo que parece fundamental. Mas é cobrado demais. Então, você não pode simplesmente passar por cima de algo que é exigido, que é É. naturalmente exigido. E aí, chegando um pouco na proposta do Legis, Carol, a gente sabe que a lei seca é importante, que ninguém duvida disso, mas é um relato muito comum, tu deve ouvir muito isso também dos teus alunos, dos teus colegas que ainda estão prestando concurso, que é muito maçante a leitura da lei, né? Sim! Se você abrir o Vademecum lá no Código Penal, são mais de 300 artigos, Código Civil mais de 2.000, e aí, por isso que surgiu o Legis, né? Não sei se tu sentiu isso na hora que tu estava elaborando e depois vendo o produto pronto, que se tornou algo bem agradável mesmo a leitura. E aí todo mundo que tem contato também, não sei se tu já teve feedbacks assim, mas todo mundo comenta que realmente é um material muito fácil, né? Muito fácil de ler, Sim, muito sim. agradável. É bem objetiva. A intenção de fato era essa, né? Tornar o estudo rápido, objetivo, um projeto de fato factível, de você ler a lei sem chegar à exaustão, na verdade, sem perder o fio da meada, lendo o artigo primeiro com empolgação e o último artigo já É, desconcentrado, sem entender direito o que aquilo estava querendo dizer. é. Só um comentário, tem um amigo nosso, esse Rani aí, que comentou. O Ranier, cara, o cara é ortopedista e está assistindo a live sobre o Legis. Valeu aí pela moral, Ranier. Muito beijo, obrigado. Ranier. Abraço. Mas aí, Carol, com certeza. E aí a gente colocou muitas marcações, né? Tu também deve ter tido essa preocupação de aquele prazozinho, aquela exceção, aí a gente coloca o negrito. E o LED tem aqueles quadros de comentários, né? Que foram muito úteis para a gente colocar aqueles pontos mais importantes em uma jurisprudência, uma súmula, mas, claro, sem transformar numa sinopse, né? Sempre com Sim, aquela objetividade. sim. Isso aí é uma coisa que eu acho muito bacana do LEGS também. E já entrando na parte que nos coube, né, do LEGS, por exemplo, eu fiquei com a parte geral do Código Penal, e aí, não sei se tu concorda comigo, mas a parte geral é a que tem a maior incidência, né, nos concursos Concordo públicos. absolutamente. Pessoal, prestem muita atenção na parte geral. É realmente a menina dos olhos de todo examinador em todas as carreiras e em quaisquer bancas. Pois Sempre, é, sempre, sempre é cobrada. com certeza. E aí, no Código Penal, então são mais de 300 artigos, você já corta isso para 120, né? Que são 120 da parte geral. E mesmo dentro da parte geral, tem aqueles que sempre caem e tem outros que nem tanto. Por exemplo, e eu vou te falar já uma impressão pessoal, né? Eu não me dediquei muito a decorar aquelas regras da extraterritorialidade, da lei penal, aqueles critérios, porque são muitos detalhes, né? E a incidência disso em prova é quase nenhuma. Você pode olhar É lá muito vai pequena. olhar no sistema de questões anteriores, você não encontra questões daquilo. Por outro lado, as regras de fixação de regime inicial de cumprimento de penas restritivas de direitos e tal, isso aí já cai em todas as provas praticamente. Teoria do Então, crime. teoria do crime, Então, essa parte, sim, tem que estar bem memorizada. Então, a gente consegue ainda dar um filtro maior do que dos 120 artigos da parte geral. E, inclusive, eu fiz uma estatística de temas que são mais cobrados em provas de defensoria pública e dentro de direito penal, a parte geral e principalmente a aplicação da pena responde por 40% das questões. Então, É muito. se você tem uma prova de 10 questões,
quatro questões são de aplicação da pena, que vai ali do artigo 30 e pouco, que começa ali no regime, até os 70 em alguma coisa. Então, 40% das questões estão aí nesse meio, né? Quem está estudando para a Defensoria Pública, essa parte do Código Penal aí tem que estar 100% memorizado. E aí, Carol, em relação à parte geral também, eu queria salientar, e aí, claro que isso é muito chato, mas é muito importante a memorização de prazos, como sempre na leitura da lei seca. Então, você vai lá para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, e aí a dica que eu dou para o pessoal você vai estudar um prazo, até 4 anos é regime aberto, mas aí você tem que saber, e se for exatamente igual a 4? Quando você está estudando, não sei se tu tinha essa mania também de simular perguntas que poderiam ser feitas a partir daquilo que tu está estudando. Então, quando você está estudando lei seca, essa percepção é muito interessante. Você vai, por exemplo, uma outra coisa que mostra como essa decoreba é importante também na parte geral. Mas uma decoreba também, Rodrigo, que de tanto cair, que a gente acaba gravando. Porque se repete muito. E só te pega uma vez, né? Só pega te pega uma vez. E às vezes as pessoas ignoram a importância dos erros. Gente, nós aprendemos demais com os nossos erros. Às vezes a gente se revolta tanto com a questão que errou. Poxa, eu sabia isso daqui. Eu li, como é que me fugiu na hora da prova? Que você não erra mais. E se torna realmente algo mais mecânico. Leitura de lei é, de alguma forma, um exercício de repetição até aquilo se tornar natural, até aquilo se tornar mecânico. Até intuitivamente você vai na resposta. E é interessante ter falado isso, porque a absorção do conteúdo, de tudo, mas da lei principalmente, que é muita memorização, ela depende muito da resolução de questões, né? Com então certeza. É muito importante você combinar a leitura da lei com a resolução de questões sobre aqueles pontos que você estudou. Inclusive, no LEGES nós colocamos isso, né? Essas questões depois de cada parte lá do arquivo, para que o aluno possa exercitar aquilo que ele acabou de estudar. E é interessante isso que tu falou da raiva também, eu vejo muito isso, que eu tenho um grupo no Telegram de direito penal. Eu estou lá. Tá lá? Que legal. Muito obrigado por prestigiar. Mas é claro. E aí eu vejo que o pessoal fica com ódio quando erra. Mas a intenção é essa. Quando você está treinando, a intenção é você errar, né? Porque aquele é o momento. O examinador só lhe pega uma vez. Por exemplo, eu estava resolvendo uma questão que eu gosto muito de resolver prova do TJ São Paulo. E aí o examinador, ele trocou as frações de exasperação do concurso formal com a do crime continuado. E ele me pegou. Considere isso irrelevante. Isso foi prova de juiz do TJ São Paulo. E aí, essa questão eu errei, só que aí eu nunca mais esqueci. E aí eu falo em todas as aulas também, pessoal, cuidado com isso que já caiu. Das frações do crime continuado e do concurso formal. Então, quando você está estudando a legislação, é muito importante você ter essa atenção especial com os prazos, com as frações. Sim. E também com as exceções, né? Porque muitas vezes nos dispositivos a lei dá um comando, mas ao final fala exceto isso, salvo se for assim. Aí essa parte do exceto ou do salvo é que o examinador vai cobrar na prova. Sim, né? Ele vai explorar. E é muito comum também ser utilizada essa exceção como se fosse a regra para redigir uma assertiva errada. Então, o examinador pega aquela parte da exceção, transforma numa assertiva geral, como se fosse a regra, e aí você pode confundir porque pensa que aquela é a regra, mas na verdade é a exceção. Então, é muito importante essa atenção no momento de estudar a lei seca. Mas aí, se eu pudesse destacar, né, se alguém estiver assistindo e quiser anotar, se eu pudesse destacar, assim, 3 elementos da parte geral. Se eu pudesse destacar 3 pontos da parte geral que tem maior incidência, ou 3 artigos, ou melhor, 3 grupos de artigos, eu destacaria aqueles da fixação da pena, que é lá do artigo 33, artigo 44 do Código Penal, e aí chegando também na parte do concurso de crimes, esse primeiro grupo. Não são muitos artigos. E aí eu destacaria também a parte de prescrição, que essa parte de prescrição é sempre cobrada, né?
E eu destacaria aquela parte inicial de teoria do crime, você tem ali do artigo 13 até o artigo 24, são 10 artiguinhos, mas que sempre Importantíssimos. caem. Sempre. Sobre as causas excludentes de licitude, causas excludentes da culpabilidade, você vai ter teoria do erro ali também, discriminação putativa, você vai ter um mundo de coisa em 10 artigos. É um Então, universo aquilo ali. e esses 3 grupos você tem que saber. E aí, de forma secundária, acessória, você tem o restante, aquela própria parte da aplicação da lei no tempo, no espaço, que isso aí eu já considero bem secundário mesmo. A parte de suspensão condicional da pena também é bem secundário. Você pode ir para a parte de livramento condicional, que vai ser importante na parte de execução penal, mas aí quando você está estudando para a prova de direito penal, você meio que pode pular essa parte, se tiver execução penal no seu concurso. Enfim, por exemplo, as atenuantes e agravantes, você não precisa decorar todas as atenuantes e Sim. agravantes, isso é impossível, né? Então, basicamente, são esses 3 grupos de artigos assim que eu destacaria para quem está se preparando aí, estudando direito penal. E aí, Carol, encerrando aqui minha parte, meus comentários sobre a parte geral, eu queria que tu falasse um pouco sobre a parte especial. O que é que te chamou a atenção quando tu estava preparando? Quais são aqueles artigos que tu considera mais relevantes? Que aspectos do crime, dos tipos penais, tu acha que são mais assim relevantes para a prova, que são mais cobrados? Enfim, queria que tu ficasse bem à vontade para passar um pouco da tua experiência aí para quem está assistindo. Vamos lá. Gente, a parte especial é um mundo, é um universo, tanto que rendem volumes e volumes de doutrina. Então, o objetivo não foi, como o Rodrigo bem pontuou, transformar o Legis em uma sinopse, mas fazer comentários bem objetivos para tornar a leitura de lei seca uma leitura de lei fluida e com informações um pouco doutrinárias e um pouco jurisprudenciais. Nem todos os artigos têm a mesma relevância. Nós estamos aqui para, de fato, jogar a verdade na mesa, né? Então, alguns crimes não são apenas secundários. Alguns crimes, de fato, sequer chegam a ser cobrados a depender da prova que você esteja se submetendo. Por exemplo, crimes contra a organização do trabalho. Eles são tão ignorados, tanto no nosso dia a dia, quanto em questões de concurso público, que foi difícil, inclusive, de achar acervo para colocar ao final dos artigos de questões de concurso. Geralmente eram de auditor fiscal do trabalho, juiz do trabalho, e pessoas que estudam para a área trabalhista costumam focar nessa área, não fazem todo tipo de prova, né? São realmente bem direcionados. Então, essas pessoas certamente precisam se preocupar com esses crimes, mas não sendo o seu caso, de fato, esses crimes podem ser apenas lidos, passado a vista por cima, porque eles não são objetos de maior cobrança. Crimes contra o sentimento religioso, crimes contra a assistência familiar. Eles, de fato, gente, não têm uma incidência tão grande em prova, mas o que se repete? Se repete muito. Crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual e crimes contra a administração pública. Não sei se o Rodrigo concorda comigo, mas eu diria que esses 4 grandes grupos devem ter uma atenção muito especial de todos os alunos. E quando eu digo atenção, é uma atenção completa, não só para o que diz propriamente a lei, mas para o entendimento atualizado sobre a matéria. Em relação à mudança legislativa relevante, por exemplo, o crime de induzimento, auxílio, assistência ao suicídio não apenas mudou de rubrica marginal, hoje é de induzimento, auxílio, instigação ao suicídio ou à automutilação, como deixou de ser um crime de natureza material para ser um crime de natureza formal. Hoje, a lesão corporal grave ou a morte qualificam a conduta delitiva, mas não mais são exigências para configuração, para consumação da infração penal. Isso é uma mudança legislativa relevante que será certamente objeto de prova nos próximos concursos. Tudo bem, mas existem outros crimes um pouco mais antigos que o que mais importa neles não é propriamente o que diz o código, mas o que a jurisprudência vem decidindo a respeito deles. E daí é muito importante essa complementação. O que os tribunais têm entendido? No furto, no roubo, questão da reincidência, multireincidência para fins de compensação com a atenuante da confissão,
ou o que é um objeto de pequeno valor, o que é um objeto de valor insignificante. Tudo isso é muito relevante. Então, não é É. só o que diz a lei. Inclusive, tu tocou num ponto bem interessante, Carol, de que você tem esses grupos de crimes, mas é muito importante você conhecer a carreira que você está Sim, prestando concurso, né? Porque como são muitos artigos na parte especial, então necessariamente alguns deles vão ter uma incidência maior na atuação profissional sim, daquela carreira. Então, se vai para a Defensoria Pública, eu estou atuando na vara criminal hoje. Você pode filtrar ali do Código Penal 4 ou 5 crimes que são o nosso sempre. trabalho. Então, se você está prestando uma prova para a Defensoria Pública, a chance maior é de que as questões versem sobre esses delitos. Então, na hora de estudar, já é importante você fazer esse filtro prévio, né? De não estudar tudo com a mesma importância. Você tem que Exato, dar a exato. importância proporcional a cada tema. Ser um pouco mais estratégico. Eu acho que isso é um estudo um pouco mais estratégico, porque você não vai conseguir manter o mesmo ritmo e a mesma concentração no código inteiro, porque nós Sim. não estamos falando de um estudo de direito penal, nós estamos falando de um estudo de muitas matérias, muitas disciplinas, de muitos afazeres no dia a dia e às vezes dividido com um expediente no trabalho. Então, é preciso ser um pouco mais estratégico no sentido de você fazer simulados, resolver provas anteriores para você entender o perfil do seu concurso, entender um pouco também o perfil da sua banca e saber direcionar a sua energia para aquilo que de fato vai ser mais cobrado. Mais uma vez, gente, é lei, é jurisprudência e também questão. As questões vão dar o diagnóstico para vocês de onde é que está a sua maior deficiência. No meu caso, quando eu comecei a estudar para concurso, eu percebi que a minha maior deficiência estava na legislação. E ao começar a ler a letra da lei, eu percebi que eu tinha uma certa dificuldade de projetar aquela situação prevista pelo legislador. Então, a nossa Sim. intenção ao trazer as questões e ao trazer a jurisprudência, porque a jurisprudência também está baseada em um fato concreto. Como a gente fala da questão do precedente, ele não se desvincula dos fatos que o ensejaram. E esses fatos ajudam. Quando nós estudamos por fatos, aquilo ajuda, o exemplo fica. E os erros fixam. Então, não Sim. ignorem os seus erros. E aí, exatamente, Carol, muito bom. E aí, em relação ao estudo do crime em si, como é que tu recomenda que a pessoa estude, vamos, sei lá, vamos para o crime de furto, está no artigo 155, ou então vai para o crime de receptação, 180, são vários parágrafos. O que é que tu recomenda que ela dê mais atenção, assim? O que é que tu acha que deve chamar a atenção na hora de decorar mesmo esses crimes mais importantes? Então, vamos lá. Geralmente, o verbo nuclear é intuitivo. Geralmente, os alunos não têm problema de memorizar a conduta propriamente dita. Furto, subtração, subtrair. Isso costuma vir de forma mais simples. Então, no Legis, eu tive o cuidado de destacar não o verbo, mas o modo. Porque como é que você vai distinguir de forma bem banal aqui, bem principiante, como é que você distingue o furto do roubo, violência ou grave ameaça? Então, esses elementos distintivos não sempre, na verdade, não muitas vezes estão no verbo nuclear, mas estão na forma como a conduta é realizada. Os elementos modais são distintivos. Então, os grifos do Legis buscaram trazer esses elementos distintivos, às vezes por elementos modais, às vezes pela condição do sujeito ativo, é um crime próprio, exige uma condição, uma circunstância particularizante do sujeito ativo ou não, exige uma circunstância particularizante da vítima. Então, daí está a proposta realmente dos grifos. Mas como é que eu acho melhor de estudar a lei? Eu não acho que é interessante você ler tudo de uma vez só. Na verdade, é realmente interessante você dividir por grupos de crimes, crimes que têm alguma afinidade, né? Você não vai pegar crimes totalmente sem conexão. Crimes que tenham alguma afinidade. Hoje eu vou ler crimes contra o patrimônio. Ler o que diz o código
é muito rápido e não precisa ficar se preocupando em elucubrar sobre isso. Depois que você leu, leia a jurisprudência e faça as questões. É a melhor forma de estudar a legislação. É a melhor forma. Ah, eu vou agora para o livro. Eu li o código, eu vou agora para o livro. Às vezes não é tão bom por não ser tão rápido. Você vai perder bastante tempo aquilo ali. E como a questão traz um retorno imediato e uma fixação maravilhosa, impecável, eu acredito que a melhor forma seja conjugar a leitura da lei com a leitura da jurisprudência e a resolução de questões. Em algum outro momento, que o tempo estiver mais disponível, que no próprio cronograma estiver dedicado à leitura da doutrina, aí sim, tudo bem, como uma complementação. Mas eu considero que se rende mais dessa forma. Legal, exatamente, concordo plenamente, Carol. E aí, além de estudar os elementos, as elementares do tipo penal, também são muito relevantes os parágrafos, né, que trazem causas de aumento, diminuição. Ou, por exemplo, você está estudando crime de furto, você tem que memorizar os parágrafos, principalmente naquilo que interessa, no caso da defensoria, para a aplicação da pena, se tem causas de aumento, se tem qualificadores. Então, realmente é essencial, né, dar atenção, apesar de que não costuma ser cobrado, né, Carol, as frações, por exemplo, você tem Não, causas de aumento e diminuição, as frações de aumento e diminuição não costumam ser cobradas, então eu não gastaria HD do meu cérebro para a sua memorizar, concentração. eu não gastaria exatamente minha concentração, espaço da minha memória para guardar as frações. Agora, as condições que autorizam essa causa de aumento ou diminuição, daí sim, são Sim. essenciais, né? E aí, Principalmente para distinguir o furto do roubo, porque o que qualifica um é só a causa de aumento em é, outro. exatamente, exatamente. E, inclusive, você tem até aquela súmula de que a qualificadora de um não serve como causa de aumento do outro, que mostra a importância de você saber, até para não confundir o examinador colocar uma qualificadora de um crime como se fosse de outro, Sim, etc. E aí, no caso do roubo especificamente, né, acho que a gente tem que frisar bem o roubo, porque nós tivemos várias alterações, né, nos parágrafos, aí trouxeram as causas de aumento. Então, tudo que é novidade se torna mais interessante. Aí sim. eu queria até passar uma dica de como eu fazia quando estava revisando uma legislação para a prova. Eu dava um Ctrl F lá no site do Planalto, e aí eu colocava nas principais leis 2020, 2019, e aí ia Para ver o que vendo. tinha de novidade. E aí eu já pegava todas as novidades legislativas dos últimos 2, 3 anos e aquilo eu dava mais atenção. Porque às vezes, Carol, você tem um artigo perdido, né, que ninguém dá muito. Até essa questão do induzimento ao suicídio foi até bem comentada e tal, mas talvez quem vá começar a estudar agora não dê tanta atenção. Mas Sim. se você colocar o Ctrl F lá 2019, você vai já cair direto Gente, nessa. esse ano tá rico. Essa ferramenta É, vai ser bem vai. marcada quando buscarem, porque o pacote anticrime trouxe muitas novidades. E daí a necessidade de você entender que não foi só no Código de Processo Penal, trouxe também no Código Penal. Então, não ignorem a própria questão da ação penal, do estelionato, que eu achei relevantíssima. E, inclusive, achei que o legislador foi tímido, Rodrigo. Eu achei que deveria ter ido além do estelionato. Sim, concordo. Foi muito tímido, disse menos do que deveria. Não há razão para você distinguir a natureza da ação penal no estelionato para o furto, né? Uma razão meramente de política criminal aí que não se Pois é. justifica. E desafogaria a justiça, desafogaria a própria unidade prisional. E eu não sei se tu concorda comigo, mas assim, na minha percepção de dia a dia, eu considero o estelionato um crime mais reprovável do que o furto, porque você teve ali um ardil de enganar uma terceira pessoa para obter uma vantagem devida, enquanto no furto a gente Com sabe que é o. certeza. E o estelionato muitas vezes envolve valores vultuosos, né? O estelionato na verdade, geralmente envolve quantias relevantes. Já o furto, não. O furto é o crime da pobreza por excelência, né? Sim. É o Eu crime nunca da. cheguei a ver um furto, por exemplo, um estelionato ocasional. É. E o furto tem demais. E o furto, você pode ter um furto famélico, você pode ter, enfim,
um furto que beira a insignificância. Agora, o estelionato normalmente envolve bens de valor relevante. Então, não entendo Não o que... entendo. na verdade, eu entendo, porque a seletividade, né, do direito Mas penal... não aceito, melhor É, dizendo. Entendo, mas exatamente. não aceito. Já cheguei a fazer uma audiência de custódia que o conduzido havia furtado 2 blusas, Rodrigo, de loja de departamento. E as blusas avaliadas não chegavam nem a R$ 50. Pois é, às vezes E tem um se trata histórico de uma ação criminal. penal pública. Pois é, Não, pois e ele é. não tinha histórico criminal primário. Mas aí Então, tem que ser insignificante esse furto, né? não, com certeza, mas eu digo assim, isso não deveria De- chegar nem a é, esse e de ponto. repente a vítima nem teria interesse, né? Não teria, porque foi recuperado na hora. Pois é. Enfim. Mas é isso. Então vamos para as nossas considerações finais aqui. O que é que tu mandaria de recado final aí, Carol, para o pessoal que está estudando, além, claro, de convidar para conhecer o Legis, né? O que é que tu mandaria de recado final aí para o pessoal? Gente, eu aposto fortemente em cobrança maciça do pacote anticrime nas próximas provas. Não se pode ignorar nenhuma das alterações, é preciso estudar a lei por inteiro. Se preferirem estudar diretamente no Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, tudo bem, mas é muito importante que vocês conheçam todas as alterações foram profundas, foram relevantes, terão reflexos práticos enormes. Eu, particularmente, ainda não consegui gravar todas as novas frações da progressão de regime, tive que imprimir uma Acho que ninguém. caderninha, porque quando a gente vai fazer visita na UPR, é uma pergunta constante, frequente. Sim. E eu não sei mais. Antes eu dizia, dava para se virar ali na hora, né? Agora não mais. Então, é preciso realmente aprender por repetição. Então, vamos em frente, conheçam o Legis. O nosso objetivo é, de fato, tornar esse momento um pouco mais fluido, mais dinâmico. E eu acho que vocês vão gostar. Eu também acho, tenho certeza. E o Legis, ele assim, tem planos de carreiras, então a pessoa tem acesso a todo o conteúdo da carreira desejada por um valor super acessível, que pode ser parcelado, inclusive, em várias vezes. Então, realmente, é um material de que quem prova, aprova. Assim. Não escutei nenhum comentário de, assim, de quem não gostou do LED, de quem experimentou e não gostou, de insatisfação, não. Então, por isso que eu recomendo, assim, fortemente que quem não conhece ainda, conheça, porque eu tenho certeza que não vai se arrepender. Beleza? Então, eu queria te agradecer, Carol, pela Calma, a gente disponibilidade. tem que dar o presente para a E tem um audiência. presente? Não estava Sim. sabendo. Como é o presente? Pessoal, nós temos o cupom de desconto para o Legis. O Legis no site está R$ 52, o volume único. E se vocês usarem o cupom LIVECP10, vocês têm R$ 10 de desconto. Considerando o Ó, valor total, é um desconto relevante para vocês aproveitarem a oportunidade, conhecerem o nosso trabalho e dar uma engatada nos estudos. são R$ 10 de desconto? R$ 10. Nossa, dá 20% praticamente. Repetindo, é LiveCP10. Live CP10. Bacana. Então, pessoal, quem não comprou, isso é o LED de Código Penal, né? O É, o LED do volume Código único. Penal. É. O volume único. Quem quiser ter o Código Penal completo aí, com tudo que cai na prova, confere lá no site do Ouso Saber e usa o código Live CP10, né? LiveCP10. Live CP10. Você garante seu abatimento. Isso. Beleza, então. Pois então, obrigado, viu, Carol, pela disponibilidade. Eu Espero que agradeço. e espero que nós possamos ter ajudado aí quem assistiu a ter mais clareza no momento de estudar a legislação. Tá bom? Pois um grande Também. Boa abraço. noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.